quem já operou em favela se sente extremamente desconfortável, porque são várias e várias pessoas, eles são milhões de pessoas, né? Que dependendo da favela onde você vai operar, e qualquer um pode ser um infiltrado, Sim. né? Às vezes é uma criança, pô, que tá operando rádio. É um garoto assim de 8, 10 anos de idade. Isso a gente vê muito, Pedro, dentro das comunidades, que Que, menores... que isso aí, ao meu ver, cara, é extremamente insensível por parte do inimigo, né? Desses meliantes. Porque, assim, tem gente que defende o bandido. Beleza. É a sua opinião, quer defender? Beleza. Mas se você pensar que esse vagabundo coage uma criança, cara, de 8, 10 anos de idade, né? Isso é absurdo. E às vezes uma criança dessa acaba se tornando vítima, né? Sofre aí, sei lá, um ferimento, algo do tipo, e não tem nem noção do que tá fazendo, pô. Uma criança não tem aquele senso de responsabilidade. Pô, isso aí é extremamente Um insensível. exemplo bem claro disso, a gente, na Operação São Francisco ainda, foi um período que a gente estava bastante cansado já, então fizemos uma posição de bloqueio, dividimos o pelotão em 3 frações, então ficamos ali no Real Madrid, no Palace, no G3, dividimos a galera, né? Cada um numa rua. E nesse dia a gente falou, não, galera, vamos ficar todo mundo calmo, não vamos entrar muito, porque a gente tá cansado. E surgiu a oportunidade. O pessoal do pelotão já sabia que eu era acelerado, que eu gostava de... Eu nunca gostei de olhar alguém dentro da comunidade sabendo que o cara era do crime organizado, olhando pra gente de forma estranha, ou então simplesmente armado a longa distância e não ir lá pra poder entender o que tá acontecendo. Então eu ia. Se ele quisesse ficar lá pra Testar o sistema. mostrar por que que ele tá lá, a gente ia entender, ou então ele ia fugir. Então a postura do nosso pelotão sempre foi essa. E nesse dia apareceram alguns elementos armados de fuzil a longa distância, a gente de binóculo assim, observando eles ao final da rua. Só que eles estavam fazendo aquela brincadeirinha que eles fizeram muito nas redes sociais, que era mostrar alguém com um fuzil apontando para a tropa ao fundo e alguém tirava uma foto aqui com ele em primeiro plano e a tropa lá ao fundo. Para quê? Como é que eu sou brabo? Tô apontando lá pros fuzileiros. E nesse momento a galera me chamou. Eu falei, e aí, tem alguém disposto aí? Vambora? Aí peguei uma esquadra, a esquadra até do Cabo Carraro, hoje Sargento Carraro, mais o soldado Júlio César e o soldado Franklin. Vambora, vamos partir. E começamos a buscar posições cobertas e abrigadas que a gente pudesse ir se deslocando e mantive todo o restante do pelotão imóvel, sem chamar atenção, para que a gente pudesse chegar lá e tentar abordar e fazer alguma coisa. Aí o engajamento é consequência, mas a intenção era abordar. Só que a gente percebe que no meio dessa galera tinha um elemento com camisa de escola pública, com roupa de escola pública, e aquela questão do dano colateral que a gente falou. Então, a gente, opa, já pensou 2 vezes, vamos ter calma para a gente saber como é que a gente vai abordar, porque a gente não quer esse tipo de situação. Mas continuamos avançando. Em determinado momento, alguém avisou, e eles correram, se esconderam. Nisso que eles se esconderam na posição central do pelotão, então todos os outros 2 GC avançaram e cercaram a posição. Continuamos avançando, subimos até uma determinada laje que era comunitária lá, alguma coisa, uma posição mais elevada que a gente tinha comandamento, o pelotão, uma retaguarda e começou a ter o confronto. Então começou a ter o confronto, o elemento ali armado efetuando disparos na nossa direção, e aí que a gente fala a questão do preparo, que a gente sempre se prepara bastante e realmente é uma tropa muito profissional. Nesse momento eu até fiz uma brincadeira na época, né? Porque eu gostava muito de adestrar eles para poder fazer o confronto. Então eu falava, e aí, você atira com qual lado? Você é destro, você é canhoto? Você abre os dois olhos, não abre, não sei o que e tal. E a gente brigava muito para que a gente desenvolvesse essa qualidade do nosso militar. E na hora ali, o cara, ele não estava me vendo, ele fazendo disparo ali em direção à tropa. Eu estava numa posição de cerca de, sei lá, 100 metros, 70 metros da posição dele. E eu falo pra ele, né? Eu falo assim, ó, nesse momento vamos ver se o treinamento funciona. E como eu sou destro, eu não conseguia fazer a entrada pra cá que eu ia me expor muito. Uhum. Então eu falo, vamos trocar de lado. Aí eu peguei, troquei o fuzil de lado e efetuei um disparo nas pernas daquele elemento ali. E a questão da população que a gente estava falando, que é onde eu quero abordar agora, como ele estava ferido no local, o pelotão começou a avançar para tentar
recuperar ali aquele armamento, para tentar até dar o apoio médico, até o apoio de saúde para aquele cidadão que, apesar de ele estar no crime organizado, é uma vida que a gente está ali tentando resguardar. Então a gente tentando avançar, e o que eles começaram a fazer? Jogar a população contra a gente. E isso é muito comum também. A gente vê que a população ela fica coagida, e a gente, na nossa posição, vendo diversas mulheres e crianças saindo em direção ao pelotão para impedir que o pelotão chegasse e efetuasse a prisão daquele elemento. Uhum. Isso foi efetivo por parte deles, que realmente a gente, tentando preservar a vida daquelas mulheres e crianças, nós mantivemos o nosso movimento naquela posição, eles conseguiram evadir o elemento lá, depois, logicamente, a gente encontrou ele no Hospital Getúlio Vargas numa situação não tão boa para ele, e ele foi preso da mesma forma. Mas isso mostra claramente que a população, ela vive esse tipo de situação, que é colocado contra a tropa, sem, muitas vezes, contra a sua vontade, e a gente precisa lidar com isso. Vamos deixar bem claro que a maioria ali é contra a vontade. São obrigados a ajudar, né, esse pessoal, esses meliantes, porque sabe que vão ter represária. Então, quem já foi em comunidade, quem conhece, sabe como é que é, né? Que acontece esse tipo de coisa, na hora eles, bota o morador na rua aí e tal, pá. Então, ou seja, é muito difícil trabalhar dessa forma. Eu particularmente, eu acredito que o GLO, né, principalmente esse combate dentro de favela, eu acho o mais difícil de todos os tipos de combate pra gente, porque, primeiramente, nós estamos combatendo com brasileiros, né? Que não é o que a gente deseja, não é o que a gente busca, né? No nosso mundo ideal, todo mundo ali ia trabalhar ali decentemente, ia fazer suas faxinas lá e não ia ter confronto, né? Mas a gente sabe que na realidade não é assim. Então é muito difícil lutar contra um brasileiro. Ponto. Primeiro ponto é isso. E em segundo lugar é a questão das vidas que estão lá, que não tem nada a ver com essa parte do crime organizado. Então, realmente, esse combate de GLO pra gente, pra nós militares, principalmente os fuzileiros navais, é muito difícil. Então, vale mais uma vez ser ressaltado o nosso profissionalismo, né, de prestar essa ajuda humanitária, né, para esse pessoal que mora lá efetivamente. Essa capacidade de liderança que nós temos, isso vai desde o soldado ali que tá junto com outro soldado até o oficial mais antigo, né? Cada um cuidando do outro, o cabo protegendo os soldados, os sargentos, enfim. Essa preocupação com a nossa tropa é muito importante, até porque ninguém quer voltar e avisar lá pra família lá daquele companheiro lá, que infelizmente a gente perdeu em combate. É horrível isso. E eu acho que o mais gratificante é que ao final dessas missões, né, e a gente percebe isso, independente de qual seja, no Haiti, a gente lá em confronto, e a gente pegava assim e percebia um pai saindo com seus filhos com a máxima tranquilidade para levá-los à escola, porque sabia que naquele momento a tropa dos fuzileiros navais estava no terreno. Então ele não precisava se preocupar das gangues estarem em conflito. A mesma situação aqui no Rio, não foi diferente. Então, ao final da missão ali, São Francisco, a gente já preparando para desmobilizar, a população local vinha conversar com a gente e pedir para que a gente não fosse embora, porque o imóvel deles se valorizou, a sensação de segurança deles aumentou absurdamente. Lógico que no início da missão tem uma situação tensa, tem uma situação mais complicada, mas ao longo do tempo, quando a população entende a nossa missão ali e a forma com que a gente realmente quer ajudar, aí você percebe isso. Aí vem um cidadão te dar um abraço, muito obrigado pelo que vocês estão fazendo. Pô, peço que vocês não vão embora daqui, não vá, fique com a gente. A minha vida melhorou muito. Lógico, não são todos que pensam dessa forma, e a gente nunca vai conseguir agradar todo mundo, mas a gente receber um agrado desse, receber um elogio desse, realmente mostra pra gente que não foi em vão.